Olá, terça-feira, 29 de maio, está no ar o Alba Notícias ao vivo, o 9º dia da greve dos caminhoneiros. Em Salvador, a espera para abastecer os carros nos postos diminuiu, mas a escassez de produtos perecíveis ainda é sentida pelos comerciantes. Confira esse e outros destaques desta edição. Ceasa de Simões Filho continua sem produtos. Comerciantes lamentam a perda de mercadorias que já estavam a caminho da Bahia. No quadro Explica Pra Gente, você vai saber quando o aumento do valor de um produto pode ser considerado abusivo. Mas no momento que ele aproveita dessa situação de crise para poder auferir lucro exagerado. Projeto de lei quer isenção de tarifa de utilização de terminais e meia passagem para estudantes nos transportes intermunicipais. E ainda, programa Mais Infância capacita professores de creches comunitárias. Boa tarde, tudo bem? Agora são 2h02. Tem gasolina chegando nos postos de combustíveis e alguns alimentos perecíveis começam a aparecer nas feiras e supermercados. Mas ainda não dá para dizer que a greve dos caminhoneiros chegou ao fim. Já são 9 dias de um movimento que tem diversas lideranças e nem todos os grupos aceitam liberar as rodovias de imediato. Agora pela manhã, nós conversamos com o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, José Araújo, conhecido como China, e ele informou que alguns caminhoneiros decidiram encerrar a greve diante da divulgação das medidas propostas pelo governo federal no Diário Oficial. Mas outros dizem que só vão encerrar a paralisação quando as mudanças puderem ser comprovadas na prática. Aqui em Salvador, muitos motoristas já conseguiram abastecer os carros, mesmo tendo que esperar em longas filas. E os usuários de ônibus também estão mais aliviados. A repórter Patrícia Oliveira está no viaduto do CAB, aqui na Avenida Paralela, e traz as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Luana. Boa tarde a você que nos assiste ao vivo pela TV Alba. É isso mesmo, essa terça-feira completa 9 dias de greve dos caminhoneiros, uma categoria que reivindica contra a alta do diesel, e essa manifestação gerou vários reflexos em todo o Brasil, inclusive aqui na Bahia. Aqui em Salvador, hoje, 100% da frota de ônibus rodou na cidade. Agora, nas estradas ainda tem bloqueios em algumas rodovias. Uma delas é a Via Parafuso, nas proximidades da Cascalheira, BR-116 e BR-324. Mas todos os trechos dessas rodovias têm trânsito fluindo normalmente. Aqui na Bahia, quase 100% chegaram a ficar dos postos, quase 100% dos postos chegaram a ficar sem gasolina, mas de acordo com o Sindicombustíveis, o Sindicato dos Combustíveis, agora 70% desse abastecimento já foi normalizado aqui na Bahia, nas cidades de Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas. Também é importante ressaltar, lembrar a vocês que mesmo com esse abastecimento, os postos continuam com filas, porque é muita gente para abastecer ao mesmo tempo. E outra categoria que também promete entrar em greve a partir de amanhã é a categoria dos petroleiros. De acordo com o Sindipetro, a partir de amanhã, à meia-noite da quarta-feira, os petroleiros devem entrar em greve e prometem continuar até 72 horas. É com você aí no estúdio, Luana. Obrigada, Patrícia. Eu falei que ela estava no viaduto do CAB, mas como você viu aí, na verdade, ela está lá na pista, na Avenida Paralela. Com relação ao abastecimento de alimentos, principalmente os perecíveis, o processo ainda é um pouco mais lento. Comerciantes dizem que a mercadoria que vem do sul e do sudeste do país ainda não chegou. E do que chega, muito precisa ser descartado, porque não tem mais qualidade para venda. Nós conversamos com o dono de um dos boxes da Ceasa de Simões Filho e ele nos enviou via internet algumas imagens e um arquivo de áudio, explicando a situação que eles ainda enfrentam nesta terça-feira. Essa informação de que está chegando mercadoria na Ceasa não procede não, viu? Porque alguns carros que porventura estavam presos chegaram ontem à tarde mesmo.
mas muito pouca coisa. E mesmo não tendo protestos nas rodovias como a 324 e a CIA Aeroporto, não está vindo mercadoria de canto nenhum, porque as outras partes ainda estão bloqueadas, entendeu? BR-116 mesmo está bloqueada, a 101, então o produtor não carrega nada. Mesmo estando as rodovias liberadas, não tem como chegar a mercadoria aqui, certo? Porque 90% da mercadoria que chega nesse Ceasa vem de fora do estado. Então, não adianta. O Ceasa está vazio, o pouco de mercadoria que tem é fruta, que está dentro do frigorífico, refrigerada, certo? E que está acabando também. A minha mesmo só tenho fruta para trabalhar amanhã. Depois disso, zerou tudo. Eu estou com um caminhão preso lá no interior de Minas, o pessoal jogando fora a fruta já. Jogando tudo fora lá. Pois é, na Bahia a maioria das estradas está liberada, mas os caminhoneiros dizem que as entregas não serão normalizadas até que as exigências deles sejam atendidas. Na manhã de hoje aconteceu uma reunião na governadoria aqui no centro administrativo entre lideranças do movimento e representantes do governo do estado. O encontro foi solicitado pelos grevistas que vieram passar os itens básicos exigidos. Eles disseram que, se os pontos não forem acatados, voltarão a bloquear as rodovias. E diante dessa crise, aumentos nos preços dos produtos não faltam. No próximo bloco, a gente vai saber quando um aumento fere o Código de Defesa do Consumidor e pode ser considerado abusivo. Agora são 2h07. Não saia daí. O Alba Notícias volta já. No dia 18 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar o montante de recursos disponíveis no Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O fundo é constituído por dotações orçamentárias da União e foi sancionado pelo presidente da República em outubro de 2017. Vamos, filho, vamos, meu campeão, vamos, filho! Quando você torce. Fabinho, nós torcemos por você! E você acredita. Vai lá, Fabinho! Acreditamos em você! Fica mais fácil correr para a vitória. Ajude a LBV e faça um gol pela infância brasileira. Como todo mundo já sabe, uma das consequências da greve dos caminhoneiros tem sido o aumento do preço de alguns produtos. Alguns postos estão elevando o valor do combustível e os alimentos estão sendo vendidos muitas vezes com valores exorbitantes. Os comerciantes alegam que precisam reajustar o valor de alguns produtos para não ficarem no prejuízo, uma vez que não sabem quando terão a mercadoria para comercializar novamente. Mas quando um aumento é considerado abusivo, qual a pena para o infrator? Para tirar essas dúvidas, nós conversamos com a advogada Ana Verena Gonzaga, que é membro da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor da OAB Bahia. Explica pra gente, doutora Verena. Diante dessa situação de crise, muitas pessoas vêm me perguntando se são legítimos os preços que estão sendo cobrados hoje, né? A elevação dos preços. A gente está vendo o preço da gasolina, que em alguns lugares R$ 9,00, e as pessoas já estão me perguntando o seguinte: o que é que caracteriza um preço abusivo? A gente tem a nossa política de livre preço. No entanto, os fornecedores não podem, sem justo motivo, elevar os preços, aproveitando de uma situação de carência do consumidor. Inclusive, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro ao considerar esse tipo de prática como abusiva. E ele veta essa situação do fornecedor. O artigo 39 do nosso Código fala que o fornecedor ele não pode, sem justo motivo, elevar os preços. Então, se você vai num posto de gasolina e o fornecedor ele já tem aquela situação daquela gasolina ali e se aproveita por conta de uma grande demanda, elevando o preço dessa gasolina sem justificativa, lógico que esse preço é abusivo. Então, você tem que verificar essa situação.
Lógico que se há uma elevação lá na matéria-prima, e ele pode justificar a questão do repasse para o consumidor, não há abusividade. Mas no momento que ele aproveita dessa situação de crise para poder auferir lucro exagerado, você verifica que há um preço abusivo e ele tem que ser denunciado. Quais são as penas, né? Quais são as sanções para aquele fornecedor que está praticando essa abusividade? Essas sanções vão das sanções administrativas até as sanções penais mesmo. Vai desde a multa, né? O órgão, no caso o PROCON aqui, ele pode autuar o fornecedor e vai desde uma multa, desde a apreensão daquele produto, desde suspensão da licença para aquele fornecedor ele poder vender os seus produtos, e isso tudo depende realmente da denúncia do consumidor, né? Há uma fiscalização, mas o consumidor, ele que está aqui, ele está no dia a dia, ele que vai denunciar, ele que vai regular essa situação. Se vocês quiserem verificar, olhem no artigo 56 do CDC, ele fala sobre todas as sanções administrativas e o que pode acontecer com o fornecedor. Então, a partir do momento que o consumidor verificou que há uma elevação injustificada do preço, por exemplo, vamos supor, você colocou a sua gasolina ontem por R$ 4,54 e hoje, de repente, sem que houvesse nenhuma situação passada de forma que pudesse justificar a elevação, aquele posto de gasolina colocou essa gasolina a R$10. Você identificando essa situação, você já vê que há uma abusividade na elevação do preço, não há um justo motivo. E aí o que você pode fazer, você como consumidor? Você pode denunciar para os órgãos que fazem a fiscalização. Temos o PROCON aqui da Bahia que faz a fiscalização. Ele verifica nas redes sociais, no telefone, você pode verificar e denunciar. E também há uma situação de nós, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, nós estamos recebendo denúncias. Então, você, consumidor, não fique inerte. Verificou que há uma abusividade do preço, denuncie, porque há sim a possibilidade desse fornecedor ele ser penalizado por conta dessa prática abusiva que é vetada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, fique de olho, você, consumidor. Fique de olho. E ainda falando sobre a greve dos caminhoneiros, devido à paralisação, a abertura de uma das 3 maiores feiras agrícolas do país, a Bahia Farm Show, foi adiada para a próxima semana. Quem traz os detalhes para a gente, direto da redação, é a repórter Patrícia Oliveira. É com você, Patrícia. É isso mesmo, Luana. A Bahia Farm Show, feira programada para acontecer esta semana na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste do estado, foi adiada por conta da greve dos caminhoneiros. O evento, que está na 14ª edição, vai ser realizada na próxima semana, na terça-feira, dia 5, e segue até o dia 9 de junho. A mudança ocorre em virtude do atraso da chegada de equipamentos e, consequentemente, na montagem dos estandes da feira. A programação do evento começaria hoje e já tinha sido alterada 2 vezes por causa da situação do país. A Bahia Farm Show é considerada uma das 3 maiores feiras agrícolas do Brasil em volume de negócios e também a maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. Durante 5 dias, Luiz Eduardo Magalhães se torna o ponto de encontro de agricultores, empresas e profissionais do agronegócio. Os organizadores do evento esperam superar a última edição em volume de negócios com uma movimentação de mais de R$1,5 bilhão. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. A seguir, projeto de lei quer isenção de tarifa de utilização de terminais e meia passagem para estudantes nos transportes intermunicipais. Agora são 2h14. Nós estamos ao vivo e voltamos já já.
Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. A isenção de tarifa de utilização de terminais aquaviários e rodoviários e também a meia passagem para estudantes no transporte intermunicipal são os objetivos de um projeto de lei de autoria do deputado Ildécio Meireles. A repórter Michele Gramacho conversou com o parlamentar sobre essa matéria. Vamos ver. Hoje os estudantes pagam passagem inteira nos transportes intermunicipais. Mas isto pode mudar caso seja aprovado o projeto de lei apresentado pelo deputado Ildécio Meireles aqui na Assembleia Legislativa. Se for aprovado e sancionado pelo governador. Não é isso, deputado? Fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Pois é, esse projeto de lei, que é o 21.893/2016, ele tem dois objetivos principais. O primeiro deles é exatamente tratar da meia passagem para estudantes que se desloquem de uma cidade para outra no âmbito do estado da Bahia. Nesses casos, os estudantes teriam direito à meia passagem, como acontece nas cidades, no transporte intramunicipal. Nós temos os exemplos, por exemplo, aqui na região metropolitana de Salvador, você tem os municípios de Veracruz, Itaparica, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias, Madre Deus e até Camaçari, que nós temos muitos estudantes que se deslocam entre essas cidades e eles não têm direito à meia passagem. Esse projeto de lei visa exatamente isso, levar esse benefício para os estudantes. Um outro benefício também já disposto nesse projeto de lei é a isenção do pagamento da tarifa de embarque, que serve também até para esses estudantes ou pessoas que exerçam as suas atividades laborais em outras cidades, nas regiões metropolitanas ou até em cidades núcleos de região, como tem aqui na Bahia diversas, Feira de Santana, São Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Valença, Ilhéus e Itabuna, de pessoas que utilizam os terminais, sejam rodoviários ou hidroviários ou marítimos, para exercer as suas atividades laborais, como também para estudar. E essas pessoas são obrigadas a pagar uma tarifa de embarque. Essa tarifa de embarque nós pagamos eventualmente quando embarcamos em qualquer desses equipamentos ou no aeroporto, mas isso são ocorrências eventuais. Essas pessoas utilizam todo dia e todo dia elas têm o seu custo de passagem onerado por essa tarifa que nós achamos injusto. Por isso, também neste projeto de lei, a gente tenta contemplar essas pessoas. E, deputado, o projeto traz como é que seria feito para saber que essas pessoas têm direito ao uso dessa isenção? Veja, tanto no caso da meia passagem, que seria o caso dos estudantes, que aí é até mais fácil, né? Como também daquelas pessoas que utilizam os terminais e por isso teriam direito à isenção da tarifa, elas teriam que fazer um cadastro periódico, né? Em determinado período esse cadastro teria que ser renovado. Isso é fácil de se fazer, não vejo nenhuma dificuldade. As próprias concessionárias, sejam as dos terminais marítimos ou até das empresas de transporte, elas teriam esse dever, vamos dizer assim, essa obrigação de fazer esse cadastro. E com posse desse cadastro, essas pessoas teriam direito ao benefício. O projeto de lei é completo nesse aspecto, já existem coisas parecidas em outros estados. Eu creio que se os nossos pares, os deputados aqui da casa, aprovarem esse projeto de lei e se o governador sancionar, este projeto de lei terá grande utilidade para a população da Bahia, sobretudo para os estudantes, para os idosos ou até para aquelas pessoas que mais necessitam desse serviço. E hoje, deputado, como é que está a tramitação do projeto aqui na casa? Pois é, esse projeto de lei, ele data de 2016 e até hoje ele se encontra ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, exatamente no núcleo jurídico. Esse núcleo, o trabalho dele é depurar o projeto de lei, ver se o projeto de lei é constitucional, se está de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Constituição Estadual,
mas já está lá há cerca de 2 anos. Nós temos cobrado dos nossos colegas que fazem parte daquela comissão para ver se a gente consegue ainda esse ano aprovar esse projeto de lei aqui na casa. Muito obrigada, deputado. Michele Gramacho para o Alba Notícias. O projeto Mais Infância promoveu em Salvador o 3º encontro de capacitação de professores de escolas e creches comunitárias. O evento reuniu cerca de 700 profissionais para discutir a educação inclusiva. O projeto, idealizado pela primeira-dama do estado, Aline Peixoto, é gerido pelas voluntárias sociais da Bahia. Com discussão voltada para a educação inclusiva, o programa Mais Infância promoveu o 3º encontro de capacitação pedagógica para professores de creches comunitárias ligadas à iniciativa. A programação contou com a apresentação do espetáculo Os Saltimbancos, do grupo de teatro dos alunos da APAI. Quando a gente traz as diretrizes para a educação inclusiva, quando a gente traz as ações da SEC para serem discutidas e compartilhadas num evento como esse, onde tem professores de diversas frentes, de creches comunitárias, de escolas, enfim, instituições conveniadas da própria secretaria, isso só enriquece a rede, fortalece o sentido de uma educação realmente inclusiva, onde as pessoas participam, onde as pessoas escutam, onde as pessoas têm voz também. O programa, gerido pelas voluntárias sociais da Bahia, foi idealizado pela primeira-dama Aline Peixoto. O objetivo é contribuir para a melhoria da infância no estado. Eu acho que a escola é um espaço democrático, onde todas as pessoas precisam estar de verdade incluídas. Nós temos cerca de 700 professores inscritos no projeto Mais Infância e é esse o público, a nossa expectativa a cada encontro é que a gente tenha todo este grupo estudando e discutindo questões relacionadas à educação infantil e à educação comunitária. O Mais Infância atende mais de 100 creches e escolas comunitárias em Salvador e região metropolitana. Os encontros de formação dos professores são idealizados no 2º sábado de cada mês e devem ocorrer até o final do ano. Nos traz uma visão maior, porque educar, alfabetizar não é só sala de aula. É preciso ir mais além, ter outras leituras. Corre com de raça, corre com de caça, corre com chacal, sim senhor. É o policial, sempre estou às ordens, sim senhor. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã eu volto ao vivo às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.